Você está sabendo lidar positivamente com os conflitos familiares? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. E meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com seu filho. Para a psicanálise, formação reativa é um mecanismo de defesa do ego, identificado quando você deseja falar e fazer algo, mas você faz e fala de forma diferente. Do ego vêm as nossas reações automáticas, e ele também é o responsável pela defesa da nossa personalidade e do nosso caráter. Mas o ego tem uma característica que é muito negativa. Ele nos faz acreditar que estamos sempre certos. Então, no mundo em que vivemos, seja socialmente, seja no ambiente do trabalho ou na família, esse sentimento de se acreditar sempre certo, você sabe que pode gerar inúmeros conflitos. Conflitos que, por sua vez, dentro do lar, que é onde a gente vai se deter um pouquinho aqui na nossa conversa, ele vai gerar rupturas, ele vai gerar desgastes que muitas vezes cairão, as consequências cairão exatamente sobre a parte mais frágil, que é seu filho, gerando insegurança exatamente no ambiente onde a gente espera que vamos nos sentir acolhidos, que vamos nos sentir seguros, que é o nosso lar. O seu filho ele está em formação. Ele está construindo o próprio caráter e a própria personalidade através dos valores e das experiências que os pais permitem que ele desfrute, que ele vivencie. Então, se você não permite que seu filho adquira a segurança e os conhecimentos, o contato com as coisas que vão fazer com que ele forme de forma sólida, de uma maneira sólida esse caráter, essa personalidade, você vai gerar um filho inseguro. Se na hora de um conflito você transfere para ele a condição de que ele deveria vir até você e tomar iniciativa para debelar aquela situação, para minimizar aquela situação, mais uma vez você está transferindo para ele uma responsabilidade, digamos assim, que lhe cabe. Por quê? Porque é importante que você o proteja exatamente nesses momentos. Entende-se que a parte mais madura, mais equilibrada da relação é a sua. Porque você já tem a experiência de vida, o tempo de vida que ele não tem ainda. Então busque você tomar a iniciativa. Não espere que ela venha dele. E quando você sentir que ele está isolado, que ele está irritado, mais uma vez eu reforço aqui. Tenha consciência que ele só vai reagir assim se algo estiver incomodando. E quem sabe se esse incômodo não está vindo do modelo de educação que está sendo imposto a ele por você? Quem sabe se esse desconforto não está vindo das cobranças que você está fazendo e que ele não está conseguindo dar conta dessas cobranças? Sempre que você sentir necessidade de ir a seu filho para cobrar algo, lembre-se que ninguém perde por amar. Então, uma dose a mais de amor pode fazer com que você consiga ir a ele com mais perdão, com mais tolerância, para que você possa desenvolver um diálogo mais fraterno, mais harmonioso. E também não adianta ir em busca dele para uma conversa se você não está bem. Porque ele já não está bem, você está percebendo isso. O conflito já está instalado. E se você vai falar com ele sem estar equilibrado, sem estar seguro emocionalmente, essa conversa pode gerar mais conflitos ainda. Mas ela é necessária, porque sem ela você não vai conseguir diminuir essa distância, digamos assim. Porque quando os conflitos se instalam, nós vamos nos distanciando do outro gradativamente. E assim vai acontecer com você e seu filho. Mas é importante que em algum momento esse distanciamento, esse movimento contrário cesse para que vocês possam fazer um movimento de voltar ao acolhimento,
voltar à harmonia. E isso só vai ser possível se alguém tomar a iniciativa de sair daquelas posturas já pré-estabelecidas de que se está certo, de que se não vai ser aquele que vai levar o desaforo, que vai carregar a culpa. Então, haja de uma forma diferente e isso só é possível com amor. Mas também ninguém pode dar o que não tem. Então, se você não tem amor por si, se você não se conhece e não ama a pessoa que você é, apesar dos defeitos, das dificuldades, você não vai poder nunca chegar e transferir um amor para ele. Se você não se respeita, você não vai conseguir respeitá-lo. Se você não tolera as suas próprias imperfeições, suas dificuldades e erros, você não vai conseguir fazer isso com os erros e as imperfeições dele. Então, antes de ir a ele, reflita um pouquinho sobre quem você é. Isso não é um modelo de perfeição. Isso é apenas uma forma de buscar um equilíbrio. Então, você primeiro se estrutura, você já está ciente da dificuldade, então se estruture para poder ir a ele. Lembrando sempre que ele precisa mais de você do que você dele. Mesmo que essa convivência em família tenha que haver trocas, você doa e você recebe. Mesmo assim, cabe a você o principal papel de condução dessa situação. Mas, na hora que você estiver conversando com ele, você precisa também ter um cuidado. Busque identificar, diante das palavras dele, da forma como ele está se expressando e se abrindo com você, o foco. O foco da dificuldade. De onde está saindo a dificuldade para provocar tanto conflito e tanta reação negativa. Porque a partir daí, se você conseguir identificar esse foco, você vai corrigir o que está gerando isso e gradativamente tudo vai ficar bem. A saúde, ela também tem muito a ver com a questão emocional, psíquica. Porque quando o seu psiquismo não está bem, quando você não está se sentindo bem, depois de um tempo isso vai refletir no seu corpo físico. Então podem gerar até doenças, dificuldades gástricas, não é? Emocionais, e é importante que você se cuide, não permitindo que esse conflito ele se instale no seu ambiente familiar durante muito tempo. Mesmo que você esteja cansada, esteja aflita, esteja com dificuldades, então é muito importante que você procure se organizar em relação a isso. O silêncio dele, muitas vezes, ele é um sinal de alerta. Muitas vezes os pais, eles acreditam que se o filho está quietinho, está dando conta de uma forma razoável das demandas que chegam até ele, está tudo bem. Mas alguns silêncios, eles se assemelham a verdadeiros gritos, a verdadeiros pedidos de socorro. Você já parou para pensar que quando está em conflito com alguém, você está se fervendo por dentro, querendo ir ao embate com a outra pessoa, mas o outro se cala, o outro se nega, o outro simplesmente se isola. Isso gera na gente um mal-estar tão grande que parece que aquela pessoa está gritando com a gente, gritando de uma forma que está nos incomodando. Então parece até dicotômico isso, mas se você prestar atenção, o silêncio ele tem voz. Então até diante desse silêncio é necessário que você eduque as suas próprias emoções. E aqui eu lembro de um pai que chegou uma vez comigo para conversar, e ele chegou para mim e disse assim: Ana, eu estou numa angústia muito grande, porque eu procuro passar para minha filha toda a experiência que eu tenho, tudo que eu aprendi, eu procuro dar a ela uma vida razoável, mas ela é muito quieta, ela não interage comigo. E eu não sei se o que eu estou fazendo por ela está surtindo efeito. Se o meu processo educativo está surtindo efeito. Como que eu posso fazer para identificar
se o que eu estou fazendo, se eu estou no caminho certo em relação a ela. E eu ouvi aquele relato, eu percebi a angústia realmente que vinha na alma dele, que ele estava sentindo, porque ele era aquele pai que ama tanto, que estava tentando acertar. Que alguns pais, eles apenas deixam de lado. Eu fiz o meu melhor, não deu certo, tá bom, agora é com ele. Outros pais, eles se incomodam, eles têm um olhar mais sensível e realmente, no meio das dificuldades, buscam ir ao encontro do filho. E esse é um exemplo desse pai. Eu falei para ele, você já buscou chamar o seu filho para uma conversa? Tentar abrir primeiro o seu coração para que ele se sinta assim à vontade. Poxa, meu pai está aqui se abrindo comigo. Está mostrando para mim as dificuldades dele. Por que é que eu não posso me abrir? Confiar e me abrir com ele. Muitas vezes o filho se isola exatamente por essa falta de confiança. Ou porque ele quer bater de frente com você, porque não está concordando com alguma postura sua em relação a ele ou em relação à vida como um todo. Às vezes até em relação ao pai ou à mãe, se estiver havendo algum conflito nesse sentido. Então é importante que você mostre a ele que você também está com dificuldade. É aquela mesma situação da birra. Nós já falamos sobre a birra e nós mostramos que a birra tem um lado bom. Então esse conflito, essa angústia dele, diante do silêncio do filho dele, tem um lado bom. Qual é? Despertar nele a atenção para tentar ir ao filho e se mostrar também em dificuldade. Dizer, filho, eu queria lhe ajudar. Eu gostaria de ter um outro momento com você. E eu estou aqui me abrindo, dizendo que não estou me sentindo bem com a nossa relação e que gostaria de criar um novo momento. Lembre-se que ninguém perde por amar. E amar é um gesto grandioso, que exige muita coragem. Mas, lembrando aqui da última trilha sonora do álbum Branco dos Beatles, que tem uma frase que diz assim: And in the end, the love you take is the equal to the love you make. E com minhas palavras eu vou colocar aqui para vocês que no final, o amor que a gente toma, que a gente recebe, é o mesmo amor que a gente gera e dá. E isso é muito importante você reconhecer. De dar exatamente isso que você tem. Não é? Que essa frase nos faz repensar, refletir a respeito disso. Para ilustrar essa situação, eu vou trazer aqui um outro momento. Eu estava num evento no Rio de Janeiro, era um domingo à tarde, e eu estava auxiliando na banca de livros. Chegaram 3 jovens e uma delas apontou um livro, disse que gostava daquele autor. Eu aproveitei o momento e comecei a interagir com ela, estimulando a questão da leitura, perguntando os livros que ela já tinha lido, daquele autor e de outros. Fiz algumas sugestões também de leitura. Até que ela chegou para mim e relatou diante dos amigos que naquele final de semana, na sexta-feira, ela tinha assistido uma palestra. E a palestra era sobre relações familiares. E ela percebeu durante a palestra que não estava sendo legal com a mãe, que não estava entendendo o lado da mãe, que precisava rever isso, tomando a decisão de que ao chegar em casa buscaria a mãe para tentar rever esse momento. Ela estava passando o final de semana na casa dos amigos e naquele domingo pela manhã foi quando ela voltou para casa. Quando entrou em casa, foi ao encontro da mãe e esta também, para a surpresa dela, disse a ela que no sábado tinha ouvido uma palestra que, coincidentemente ou não, tinha sido do mesmo palestrante, que era de um outro estado e estava naquela cidade fazendo um trabalho sobre relações familiares, e que a mãe também tinha assistido uma palestra voltada para os pais, que era diferente da que a menina tinha assistido, que era para os jovens, para os filhos, mas que tentava fazer essa ponte no relacionamento deles. E as duas, após assistirem às suas palestras, tinham decidido entrar num novo momento, buscar um novo momento para a relação. E naquele domingo as duas se abraçaram, choraram e se permitiram entender que estavam as duas
com conflitos pessoais, em um momento não muito bom, mas que juntas elas poderiam iniciar uma nova trajetória naquela relação. Esse relato dessa menina, daquela menina, emocionou a todos, a mim e aos amigos dela, que certamente, diante do que ela estava falando, começaram a refletir nas próprias posturas deles em relação aos pais. A gente sabe que é muito importante que os filhos também tenham esse olhar para nós, só que muitas vezes a gente não consegue despertar isso neles. E se a gente buscar tirar dos conflitos sempre a lição que ele está nos trazendo, essa é a forma de reagir positivamente a ele. Quando a gente busca tirar de qualquer situação, ou a gente passa a pensar, a vibrar unicamente no que não está bom, no que não está surtindo efeito, a gente termina adoecendo. E fica muito difícil conseguir minimizar as dificuldades que se instalaram. Então, educar as próprias emoções é algo que vai fazer com que você se apodere da própria vida, com que você tome posse da própria vida e se torne pleno diante do outro. Estar pleno não quer dizer que você é uma pessoa perfeita. Estar pleno quer dizer que você se reconhece, se aceita, se reconhece errado também diante do outro e faz com que o outro veja você com suas dificuldades, entenda seus momentos, perdoe seus momentos. E assim mesmo a gente tem que passar para os filhos. Eles não precisam achar que nós estamos sempre certos. Você não precisa esconder dele que já errou em algum momento, que se sente cansado. Porque quando ele consegue ter essa empatia, esse olhar empático em relação às suas demandas também, certamente ele vai conseguir se encaixar melhor nessa relação. E essa ideia de aborrecente, ela vai aos poucos ser desfeita, né? Vai se dissipando diante dessa relação. E descubra o que você admira nele. Quais são as potencialidades do seu filho? O que é que ele demonstra a você que gostaria tanto de fazer e ele não está tendo a oportunidade de fazer? Então você precisa admirar o seu filho. Você não pode só cobrar dele. Admirar ele do jeitinho que ele é. Conhecendo ele, porque os pais são as pessoas que mais nos conhecem. Então você precisa admirar seu filho conhecendo ele do jeito que ele é. Porque ele nunca vai conseguir ser o modelo que você espera que ele seja. Ele tem o jeitinho dele de ser. E da mesma forma que você gostaria que ele a amasse do jeito que você é, da mesma forma que a gente deseja, sonha em ser amado do jeitinho que a gente é, ele também precisa disso. Então é importante que você descubra um jeito de chegar até ele e faça com que essa relação ela gere frutos. Voltando para a natureza, mais uma vez, que eu gosto tanto de citar, é importante lembrar que a árvore, ela tira seu alimento da raiz e leva esse alimento para alimentar os frutos. Depois de um tempo, esses frutos vão cair ou vão ser colhidos, vão gerar alimento ou uma nova planta. E a partir daí vão levar suas próprias demandas, suas próprias escolhas e ter suas próprias experiências. E assim deve ser com a mãe para um filho. Ela deve tirar da sua base. Ela tem que ter uma raiz forte para em qualquer situação, principalmente nos momentos de dificuldade, levar para o filho essas demandas, levar para o filho esse alimento e essa segurança para que ele possa se posicionar, para que ele possa crescer. As nossas experiências do período da infância, elas são tão importantes que elas são responsáveis pelas nossas decisões até na fase adulta. O período infantil, ele permanece em nós como uma fresta aberta, que quando chega no período adulto, ele continua aparecendo ali, ele continua gerando as situações em que a gente vai ter que se posicionar, sempre lembrando do que viveu na infância.
sempre lembrando das experiências boas ou mais da infância. Então ela influencia de forma muito incisiva na sua postura como adulto. Então é importante que você perceba o quanto a sua ação em relação ao seu filho vai ajudá-lo a ser um adulto saudável. Se a gente for levar isso para o lado da psicanálise, a gente vai ver que a quantidade de adultos que vão fazer uma terapia, vão criar vínculos e através desses vínculos vão fazer as transferências com o seu psicanalista para poder ir em busca desses acontecimentos na infância e tentar ressignificá-los. Então, para que você não seja aquele que vai gerar no seu filho, quando adulto, um conflito que você pode debelar já agora durante o processo educativo, então busque fazer isso, dar essa segurança a ele, permitir que ele viva as próprias experiências e protegê-lo na medida do possível para que essas experiências não sejam tão negativas. Apesar de que as experiências negativas, a gente sabe que também trazem sua cota de segurança, sua cota, as experiências negativas também trazem sua cota de aprendizado, de ensinamento. Não é? Antes de julgar seu filho, lembre-se que nós sempre julgamos aquilo que não conhecemos. Então, será que você não está julgando uma reação do seu filho por não saber o motivo dele estar reagindo daquela forma? Será que você está conhecendo o seu filho ao ponto de saber o motivo dele ser da forma que lhe incomoda tanto? Então, não julgue tão precipitadamente. E repetindo, nós julgamos aquilo que não conhecemos. Então, busque conhecer. Se você conhece seu filho e alguém vem lhe contar algo, uma atitude, algo que ele fez, se você o conhece, você vai saber se ele teria capacidade de agir de acordo com o que aquela pessoa está lhe dizendo. Que quantas vezes você chegou e defendeu seu filho sem ter a certeza de que ele reagiu ou agiu de forma errada. Para que você tenha essa certeza, é preciso que você o conheça, que você saiba quem ele é efetivamente. E aí, se aquele ditado popular que diz assim, pôr a mão no fogo por ele, não é? Então, quando é que a gente põe a mão no fogo pelo outro? Quando a gente sabe como o outro vai agir, como é o caráter daquele outro, o que é que ele tem a capacidade de fazer ou não fazer. E para isso a gente precisa conhecer, antes de julgar. Antes de julgar, tá? Então, eu estou lembrando aqui de Freud, mais uma vez, e Freud teve um olhar muito sensível para essas relações familiares. Teve um olhar muito sensível para nossas projeções. E Freud tinha uma frase que ele dizia assim, não me cabe conceber nenhum outro sentimento mais importante no período infantil para uma pessoa do que a importância de se sentir protegido por um pai. Essa é a frase que eu deixo aqui, que eu trago aqui, para que a gente reflita, para que você leve como reflexão para a sua vida e para a relação com o seu filho. O que é que você está passando para ele nesse sentido de proteção? Desde a infância. É importante que você leve isso a ele. E Freud, como pai da psicanálise, aquele que estudou tanto o inconsciente, que buscou ir lá fundo nas nossas emoções, tentando significar cada uma delas, que trabalhou a interpretação dos nossos sonhos, das nossas aspirações. Um neuropsiquiatra que chega para a gente e deixa uma frase tão sensível, que a gente muitas vezes nem espera de alguém da área científica trabalhar dessa forma com as relações humanas. Mas ele buscou tanto entender essas fases do desenvolvimento de qualquer ser humano, que ele teve esse olhar sensível para dizer que
Não cabe a ele, não é, falar sobre uma necessidade maior do período infantil de uma pessoa que não seja se sentir protegido por um pai. Então, meu amigo, minha amiga, faça com que seu filho se sinta protegido. Busque tirar dos conflitos o aprendizado que lhes cabe e o resto você joga fora. Deixe os lixos de lado. Não permita que eles se instalem e criem raízes na sua relação em família. Faça com que esses lixos não sejam a pedra de tropeço lá na frente, quando seu filho estiver adulto. Faça com que esses lixos não sejam o motivo do seu filho se tornar um aborrecente, como você mesmo diz. Mas entenda também que seu filho tem fases, que todas essas fases são importantes para ele. Em cada uma delas, eles vão gerar uma demanda diferente para você. Esteja atento e não apenas se imponha, fazendo com que seu autoritarismo, a sua grosseria, a sua forma rude de criticá-lo, de exigir dele, faça com que nada disso, ou tudo isso, gere mais sofrimento na vida daquele a quem você um dia escolheu amar, escolheu receber no seu ambiente familiar. Entenda que depende muito mais de você do que dele. Levar essa relação de uma forma mais saudável, mais leve, de uma forma que vocês possam aprender um com o outro, que vocês possam sorrir, que vocês possam sentir prazer nas coisas simples, que vocês possam se relacionar com disposição, com vontade de estar perto, e não cada um isolado num canto, apenas preso às críticas, preso aos julgamentos, porque isso não vai levar você a gerar os bons frutos, que é isso que Deus espera dos pais, dos responsáveis em relação aos filhos. Seus filhos, assim como você, como eu, somos todos filhos de Deus. E Deus espera que nós tenhamos a capacidade de, apesar das dificuldades, nós termos a capacidade de termos uma vida mais leve, na medida do possível, até buscar a felicidade, porque é nas coisas simples que ela se encontra. É nesses relacionamentos tranquilos, harmoniosos, onde a gente se sente protegido, respeitado, que a gente vai encontrar a paz, né, e a consciência tranquila que tanto buscamos. Então, se o que aqui a gente conversou hoje foi importante para fazer você refletir nas suas relações familiares, para que você repense o conflito no qual está vivenciando hoje em relação ao seu filho, à sua família, então eu peço a você que compartilhe, que indique a um amigo e que também reflita em relação a tudo isso para tentar se melhorar, primeiro como pessoa e depois na relação com o seu filho, para que essa relação cresça. Então, na nossa próxima interatividade, nós vamos falar sobre o medo que os pais têm das amizades dos filhos. Então, se você gostou, se tem interesse, nos dê também sugestões de temas, curta o nosso canal e, mais uma vez, eu lhe peço, passe esse conteúdo para alguém que você acredite que vai se beneficiar com ele. Então, vamos juntos? Um grande abraço!